Eu não faço nem ideia de como é que eu vou conseguir pregar hoje, mas enquanto você me ouve, vá orando por mim. Mas Isaías capítulo 9 é um texto que certamente você conhece. Isaías capítulo 9 é um texto que certamente você já deve ter ouvido alguém falar acerca dele para você, especialmente no chamado período do Natal. Isaías capítulo 9 é talvez uma das profecias cristológicas ou messiânicas mais evidentes acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nós temos em todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não nos fala diretamente sobre Jesus. O Antigo Testamento, ele profetizou sobre a vinda desse Messias, mas não nos deu o nome desse Messias, nos deu o nome Emanuel, mas Jesus, esse nome nós não encontramos como uma promessa de que o Messias seria chamado Jesus. Lá em Isaías, no capítulo 7, a gente sabe que este Messias também seria chamado Emanuel, filho da Virgem, porque Emanuel quer dizer Deus conosco. Emanuel, em hebraico, quer dizer o Deus literalmente imanente, o Deus que se faz presente, o Deus que nos visita onde nós estamos. Isaías capítulo 9, junto com Isaías capítulo 7, talvez então sejam essas duas profecias que mais diretamente falam sobre o Senhor Jesus, sobre quem Ele seja. Enquanto o capítulo 7 fala deste fato de que Ele é Deus encarnado, o capítulo 9 fala muito sobre os ofícios de Jesus. E ao longo deste período do Advento, nós refletimos sobre cada um desses títulos que aparecem no versículo 6. Versículo 6 diz assim: e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Então, ao longo deste tempo do Advento, nos últimos 4 domingos, nós refletimos sobre cada um destes títulos. Agora, essa profecia, ela é mal entendida se nós não entendermos todo o contexto da fala profética de Isaías. Isaías está 700 anos antes de Jesus surgir na história, de Jesus ser o cumprimento histórico desta profecia. E o interessante é que, antes de falar deste menino, ele fala de luz. Versículo 2, ele diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E eu acho sensacional porque tudo aquilo que você lê do versículo 2 até o final do versículo 7, tudo isso está amarrado, tudo isso está muito bem elaborado pelo profeta. Normalmente a gente lê o versículo 6 e a gente pensa no menino. Só que a gente se esquece deste porquê. O versículo 6 começa assim: por quê? Começa com uma explicação. A pergunta que se levanta então é: o que eu preciso saber do texto para que eu consiga conectar com essa vinda do menino? Em outras palavras, o texto, e aqui eu vou já dar o meu esboço para você, o texto vai dizer para a gente que uma série de coisas vão acontecer porque um menino nos nasceu. Esta é a lógica do profeta Isaías. 4 elementos fundamentais são prometidos a Israel, 4 frutos da vinda do Senhor Jesus Cristo são garantidos a Israel, e isto é garantido a Israel por causa da vinda do menino. A primeira delas é que vai haver uma transformação absoluta da natureza e do caráter do povo. Quando o texto diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra, da sombra da morte raiou uma luz,
porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Deu para entender? Então o povo viu luz, porque esse menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Agora, a pergunta que se levanta é o que Isaías está querendo dizer com este negócio de trevas e luz. Como eu disse para vocês agora há pouco, nós estamos acostumados a pensar em trevas como prática de vida. Quando a gente vê alguém desgraçado na sua vida, literalmente na sarjeta, né? A gente fala, fulano está em trevas, né? Ô, vidazinha lazarenta, né? Ô, situação lascada essa. A gente vê o fulano que está degringolando na sua vida de casa, no seu casamento, na sua carreira. A gente fala, está em trevas. De fato, essa é uma interpretação legítima do texto. Porque o texto fala para nós que o povo, ele caminhava em trevas. Sim, está falando do estilo de vida do povo. Caminho na Bíblia sempre diz respeito ao estilo de vida do povo. Deus, o mesmo profeta Isaías, convida o povo a razoar, a ponderar sobre os seus caminhos, sobre a sua maneira de viver, sobre a maneira como ela vai se conduzir na história. Sim, o texto está falando sobre estilo de vida, sobre caráter. Só que interessante é que o texto, como nesse paralelismo, ele continua dizendo assim, sobre os que viviam na terra da sombra da morte ou na terra das trevas. Depende de como você quer traduzir essa expressão hebraica aqui. É muito interessante porque Isaías ele está dizendo que não é só um estilo de vida que o indivíduo vive. O texto está falando para nós que é sobre uma sina que ele tem. Ele vive sob a sina da morte. Este povo vive na terra da sombra da morte. Este povo tem como certeza a morte. Viver sob a sina da morte é a nossa condição humana. Todos nós, a não ser que o Senhor Jesus Cristo, Ele retorne em glória, todos nós vamos experimentar a morte. Você certamente já deve ter ouvido falar aquele dito popular que diz que certeza uma única que nós temos na vida, né? É a dos 7 palmos de terra sobre nós, que um dia vão estar. Isto significa viver sob a sina da morte, porque você não sabe o que vai acontecer com você amanhã, mas você sabe que em algum momento a morte vai nos visitar. Isto significa viver sob a sina da morte. A condição humana pós-queda, desde que nós nos separamos de Adão, de Deus em Adão, nós vivemos nessa condição. A gente não sabe o que a gente vai ser. Eu olho para minha filha e eu fico fazendo aquela pergunta que o povo de Israel fazia quando viu a chegada de João Batista. O povo de Israel viu a chegada de João Batista, e não estou querendo dizer nem um pouco que minha filha está nos termos de João Batista, mas o povo, depois que viu a chegada de João Batista, o texto fala para nós que ficava se perguntando o que seria daquele menino. Eu olho para minha filha todas as manhãs e eu fico perguntando, Senhor, o que vai ser dessa menina? Não sei. Não faço a menor ideia. Só o Senhor sabe. Agora, eu tenho uma certeza. Que a Ana Beatriz, minha sobrinha, a Antonella, ela vai ter como grande inimigo a morte. Ela vai viver uma vida sob a sina da morte, porque nenhum de nós escapa à sina da morte. Nenhum de nós escapa o fato de que o nosso último endereço será uma sepultura. Isso daqui, meus irmãos, é um golpe na nossa autossuficiência. Isso daqui, meus irmãos, é uma verdade bíblica que nos ofende duramente. Que nos lembra a fragilidade da nossa vida, nos lembra a profundidade do nosso pecado, nos lembra
que somos pó. E sobre gente que é pó, sobre gente que está vivendo sob a sina da morte, não importa se a vida ela é muito bem sucedida ou muito mal sucedida, se ela é muito legal, ela é muito chata, não importa se ela é cheia de, de novidades ou cheia de marasmo. A gente precisa que Jesus ele brilhe sobre nós, absolutamente. Não somente transformando o nosso caráter, mas nos lembrando que a morte foi vencida. Nos lembrando que, ainda que a gente tenha que enfrentar a morte foi vencida pelo menino luz. Eu e você, muitas vezes a gente vive como quem vive sob a sina da morte e como se a morte não tivesse sido remediada. A morte foi remediada por um menino que nos foi dado. Então, viver sobre a sina da morte também significa viver um vazio existencial. Você já ouviu aquela pergunta que os chamados filósofos da suspeita fazem? Se o futuro é a morte, qual que é o sentido da vida? Se o futuro é a morte, para que trabalhar? Para que ter filhos? Acredite, hoje em dia eu já estou ouvindo isso até dos crentes. Pastor, se o futuro é a morte, para que eu tenho que ter filho? Se o futuro é a morte, para que eu tenho que pagar conta, pagar boleto? Se o futuro é a morte, pastor, por quê? Esta é a pergunta de alguém que tem um vazio existencial absoluto, porque não encontrou o menino luz que brilha nas trevas, sobre aquele que anda num caminho de trevas e sobre aquele que vive na terra da sombra da morte. Então, luz vem porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Então a luz brilha. Por que que a luz brilha? Por que que a bondade de Deus é derramada? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, está dizendo Isaías. Em segundo lugar, o texto, versículo 3 diz assim: fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam numa colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha, ou os espólios da guerra. O salmista está usando aquela alegria da participação dos lucros do final do ano. Você teve o PLR esse ano? Você teve aquele dinheirinho extra que pingou na sua conta e você falou assim, yes! Né? Ele está dizendo, aumentaste a alegria deste povo. Aumentaste a alegria desse povo, e eles se alegram diante de ti, como os que regozijam na colheita. Eu nunca vi um fazendeiro ateu. Nunca vi. Se um dia você conhecer este fazendeiro ateu, por favor, me apresente. Porque fazendeiro, que é fazendeiro raiz, um agricultor raiz, quer seja ele de pequeno, médio ou grande porte, ele sabe de uma coisa fundamental. Ele sabe que ele pode trabalhar muito bem para irrigar o seu terreno, fertilizar a sua terra. Ele sabe que ele pode trabalhar muito bem para colocar na terra o melhor adubo, o melhor fertilizante, colocar a melhor semente. Mas todo agricultor sabe que ele depende absolutamente de Deus para que a sua colheita aconteça. Não existe agricultor ateu. Porque quando ele bota a semente na terra, acredite, ali está acontecendo um movimento de fé. Porque ele não tem garantia nenhuma de que aquela semente vai vingar. Ele não tem garantia nenhuma de que a semente vai germinar. Ele não tem garantia nenhuma de que a plantação vai dar fruto.
ele não tem nenhuma garantia. Alguns anos atrás, eu e Isabela, nós fomos visitar um casal de amigos muito queridos que moram ali no Paraná. E aí a gente foi, enfim, recebido na casa de um irmão dessa igreja onde nós estávamos servindo ali no Paraná, na casa de um grande fazendeiro ali da região do Paraná. Plantador de soja. E aí eu, curioso que sou, cheguei para ele e falei assim: Ô Zé, vou chamar de Zé. Zé, me fala aí como é que é o processo do cultivo da soja, né? O que vocês fazem, o que vocês deixam de fazer, como é que funciona a agenda do ano e etc. e tudo mais. Ele falou: pastor, você quer que eu seja honesto? Eu falei: quero. A gente trabalha mais ou menos uns 4 meses no ano, o resto é da dependência do Senhor. Porque a gente fertiliza a terra, a gente vai lá, faz aquilo que tem que fazer no tratamento do solo, a gente faz a seleção das melhores sementes, a gente faz um trabalho certinho de plantação das sementes e etc. Mas pastor, terminou o nosso trabalho, a gente tem que contar. E ele não era crente, ele falou assim: tem que contar com São Pedro. Eu nunca vi um fazendeiro ateu. Se você o encontrar, me apresente. Porque se tem alguém que sabe da sua dependência de Deus para conseguir colher algum fruto nessa vida, é o fazendeiro. O texto está falando que esses indivíduos celebram, por isso que é celebração, é razão de grande celebração, colher fruto. Então, se a terra deu a semente, se a planta frutificou, se há algum resultado, isso é razão de muita alegria. E talvez você chegou aqui essa noite celebrando, e graças a Deus por essa celebração, de que eventualmente o seu ano de trabalho rendeu, e Deus abençoe você por isso. Eventualmente você chegou aqui dizendo: Senhor, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua graça, porque no final das contas, a minha lógica é a mesma do fazendeiro. Se eu colhi algum fruto este ano, foi por causa da tua bondade, foi por causa do teu amor, foi por causa da tua graça. E esse colher do fruto, ele é alegrador, ele é alegrador. Mas ele não é o fim da vida. Tem gente que passa a vida inteira, dessas sessões em sessões, nesses momentos de lucro, de colheita em colheita. Não sei se você já viu que tem gente que passa a vida inteira assim, né? Correndo sempre atrás da boa colheita, correndo sempre atrás da boa colheita. E a vida é medida na boa colheita. Note que o texto está dizendo o seguinte: tu fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Note que o texto está falando para nós que não é que Deus ele fez com que a alegria surgisse do nada. Ele aumentou uma alegria já existente. Isso daqui é uma dica discreta do texto, para nos lembrar que a gente pode celebrar de tempos em tempos vitórias, colheitas, e nos alegrar com isso. Mas se alegrar por isso, como o texto diz, diante de Deus, diante de ti, é ainda melhor. Não tem problema celebrar um bom resultado na empresa. Não tem. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque se teve bom resultado, foi Ele que deu. Mas melhor do que celebrar o bom resultado é celebrar aquele que dá o bom resultado. E isso só nos é possível. Isso só somos capazes porque um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado. Este tipo de celebração espiritual, que não é só a festa do final do ano, em que a gente compra uns presentes lá para os nossos encarregados, ou aquelas pessoas que participam da empresa. A gente fala: olha, foi um resultado sensacional, vamos presentear todo mundo que participou, todos os colaboradores, todo mundo aqui, vamos dividir esta alegria.
Isto é uma alegria, mas é uma alegria pequena, porque ela só tem uma natureza material, ela só tem uma natureza humana, ela só tem uma natureza do aqui e do agora. Agora, celebrar essas coisas diante de Deus significa levar estas vitórias para a prateleira da espiritualidade. E aí esta celebração vira culto, esta celebração vira comunhão, esta celebração vira algo que é tremendo na nossa vida, renovador, abençoador. Porque acredite, melhor do que dar uma festa para todos os colaboradores, porque o ano foi bom, é poder estender a voz aos céus e dizer obrigado, Senhor, e ter a certeza de ter sido ouvido. As nossas alegrias, elas são transformadas em culto, porque um menino nos nasceu. As nossas celebrações da vida, elas são transformadas em adoração, porque um menino nos nasceu. O filho que passou de ano. Essa semana recebi uma mensagem, porque eu estava orando com um casal da nossa igreja. Pastor, vamos orar aí, porque eu acho que meu filho não vai passar de ano. Aí essa semana recebi a notícia. O irmão mandou lá uma mensagem no WhatsApp e falou assim: ô pastor, esqueci de te falar. Eu falei: o que foi? Meu filho fez lá as segundas chamadas, as segundas épocas que ele tinha que fazer e passou de ano, pastor. A gente pode transformar isso em culto. A gente pode transformar essa alegria numa alegria espiritual. A gente pode transformar essa celebração humana, pequena, meu filho passou de ano, numa expressão de adoração, porque um menino nos nasceu. Aumentaste a sua alegria, e eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, mas também como aqueles que dividem os bens tomados na batalha. Porque, meus irmãos, eu tenho certeza que você não chegou aqui, eventualmente só grato pelas vitórias, pelas colheitas, por aquilo que Deus... Eventualmente você chegou aqui marcado por alguma batalha. Porque batalhas e guerras, elas nos marcam profundamente. E na vida, a gente vai lutando algumas batalhas, e essas batalhas têm o poder de deixar algumas cicatrizes. Às vezes não no nosso corpo, mas na nossa alma. A gente tem a capacidade de muitas vezes ser marcado profundamente pelas batalhas que nós escolhemos travar na nossa vida. E isso daqui é muito interessante, porque isso ecoa a fala do apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, que ele diz assim: Timóteo, eu combati o bom combate. Porque acredite, na vida que a gente vai vivendo, tem combates que são legítimos e que vale a pena a gente lutar, e tem combate que a gente entra porque a gente é tolo. Tem lutas que a gente caça, que a gente vai atrás, por ego, por bens materiais, por outras coisas, que são absolutamente tolices. São essas as coisas que têm o maior poder de nos marcar de maneira deletéria. Porque nós não estamos livres de enfrentar lutas na vida. Vamos travar batalhas. Amanhã, se você ainda não sair de férias, amanhã você talvez tenha algum tipo de batalha para travar. O texto está falando que essa alegria é a alegria daqueles que dividem os espólios da guerra. Ele trava a batalha, ele vence a guerra e ele desfruta dos espólios. É isso que o texto está colocando para nós. Porque ele travou a batalha certa. Ele venceu porque Deus lhe deu graça. E aí ele olha para aquilo que foi o resultado da sua batalha, ele se alegra no seu Deus. Quais são as batalhas que você está travando na sua vida? Quais são as guerras que você escolheu para você? A gente pode perder a vida lutando umas batalhas que Deus nunca escolheu para a gente. A gente pode combater o bom combate e combater o mau combate. A gente pode combater o bom combate. A gente pode guardar a carreira. A gente pode guardar a fé. Mas a gente também escolhe, às vezes, umas batalhas tolas.
que nos marcam. Mas ainda que a gente chegue hoje num lugar assim marcado, quer por boas batalhas que travamos, quer por batalhas tolas que muitas vezes a gente olha para trás e fala, o que eu tinha na cabeça? A gente pode transformar essas marcas de guerra em adoração, porque um menino nos nasceu. Um menino nos nasceu. Um menino nos nasceu. Esse menino luz nos foi dado. E aí a gente pode então se alegrar. A gente pode ter luz. Versículo 4, então, ele diz assim: pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Aqui eu acho sensacional, porque o profeta ele vai trazer uma imagem que você talvez conheça como o filme 300. O filme 300 conta para nós a história dos 300 guerreiros de Leônidas, né? O rei de Esparta, contra Xerxes I, que também você conhece como Rodrigo Santoro. E acredite, essa história, em primeiro lugar, é um mito. Muito dificilmente ela aconteceu nos termos que a gente vê no filme, na narrativa. E essa história muito provavelmente foi inspirada no relato de Juízes, no capítulo 7, quando Gideão enfrentou 135 mil midianitas com apenas 300 homens. Este relato, por estar na palavra de Deus, nós temos certeza de que ele é fidedigno e verdadeiro. Gideão, sim, enfrentou 135 mil homens de guerra com apenas 300 guerreiros e os venceu. E os venceu. Leônidas perdeu. Leônidas morreu. Gideão venceu. E o texto lá em Juízes, no capítulo 7, ele fala para nós que a razão pela qual Deus mingou a força de Gideão, o exército de Gideão, que foi de 330 mil para 300, foi simplesmente para provar para o Gideão que quem ia ganhar aquela batalha não era o Gideão, era Deus. O argumento de Deus é muito simples. Ele fala assim: Gideão, você tem homem demais, manda embora esses caras, não quero esses caras aqui guerreando por mim, porque eu quero que fique muito claro que esta guerra quem vai vencer serei eu e não você, Gideão. Aí o Gideão fica meio assim e fala: Senhor, então, né? Aí de cima a perspectiva ela é um pouco mais fácil. Aqui a gente está olhando para 135 mil. 430, né? Para cada homem. Aqui, Senhor, a conversa é outra. O texto está falando para nós que Deus, ele destruiu o jugo que estava sobre nós, como ele destruiu aqueles 135 mil homens pelo seu poder nos dias de Gideão. Fácil, foi uma guerra fácil. Sabe como é que Gideão ganhou? Aulinha de história do Antigo Testamento para você. Gideão separou os seus 300 homens em três me fugiu a palavra agora, regimentos de 100 homens cada. E aí ele botou uma trombeta na mão de cada um e uma tocha na mão. Numa mão uma trombeta, na outra mão uma tocha. Esperou a noite chegar, cercou com esses 300 homens o acampamento dos midianitas. E num determinado momento ele simplesmente disse: toca a trombeta e acende a tocha. De repente, quando aquele barulho de 300 trombetas tocaram e as tochas se iluminaram, o texto fala para nós que os midianitas mataram uns aos outros pelo pavor da espada.
uns aos outros. O Gideão não matou um. Os próprios midianitas se mataram quando eles viram o exército de Deus chegando, numa noite escura. Quando eles viram a luz acender, o jugo foi destruído. Quando eles viram a luz acender, a maldição do pecado foi destruída. A opressão foi quebrada. Meus irmãos, isso daqui tem tudo a ver com a história do Senhor Jesus Cristo na cruz, que foi feito um sacrifício vivo na cruz para que eu e você pudéssemos ter toda e qualquer forma de opressão destruída e quebrada de sobre nós. Eu não sei que tipo de jugo você entra aqui carregando nos seus ombros. Eu não sei que tipo de experiência de vida que você entra aqui se sentindo absolutamente oprimido. Talvez um pecado que você ainda não conseguiu virar para o Senhor e falar: Senhor, hoje eu preciso me libertar desse pecado. Talvez uma situação que você está enfrentando perto de você, em que você diz assim: Senhor, eu estou debaixo de uma canga, de um jugo pesadíssimo, e eu preciso encontrar a libertação dessas coisas, quer seja um vício, quer seja um pecado, quer seja uma relação quebrada, seja o que for. O texto está dizendo que nós fomos libertos dessas coisas, porque um menino nos nasceu. Porque um menino nos nasceu. Porque um menino nos nasceu. Finalmente, toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. É interessante o profeta falar das vestes de guerra, falar da bota do guerreiro e das vestes do guerreiro, que estão todas manchadas de sangue da guerra. Quando o texto diz para nós que a bota do guerreiro e a veste do guerreiro manchada de sangue, ela vai ser queimada, o texto está dizendo assim: porque o menino nasceu, vai chegar um dia que a gente não vai precisar mais ter guerra, que a gente não vai ver mais guerra acontecendo, quer uma guerra interior, uma guerra exterior, uma guerra espiritual, seja o que for, porque o menino nasceu. A bota do guerreiro vai ser inútil, a gente vai usar ela para se aquecer, para queimar no fogo. As vestes do guerreiro, que estão todas manchadas de sangue, a gente vai usar para fazer fogueira, porque ela não vai ter mais utilidade. Porque o menino nasceu, e ele vai acabar com todas as guerras. Ele vai acabar com toda a angústia de guerra. Essa semana, na verdade semana passada, um amigo muito querido virou para mim e falou assim: pastor, ora por mim. Eu falei: por quê? Eu descobri que eu estou com câncer. Essa é uma guerra, né? Eu descobri que eu estou com câncer, pastor. Ele não tem mais do que 42 anos, 43 anos. Vai chegar um dia que não vai ter mais guerra. Porque um menino nasceu. E um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Eu não sei que guerra você está travando, eu não sei que tipo de aflição você está enfrentando. Ah, mas esse menino nasceu, ele vai garantir que todo vestimento de guerra, aparato de guerra que a gente constrói nessa vida, né, para vencer a vida, a gente fala: olha, eu tenho que sair para matar um leão por dia. E de fato a gente tem mesmo. Ah, vai chegar um dia que não vai ter mais leão para matar. Vai chegar o dia em que a gente vai experimentar paz. Vai chegar o dia em que a bota que a gente costurou e a gente criou e a gente fabricou para a guerra, as vestes de guerra que a gente deixa separada para segunda-feira, a gente não vai precisar mais usar. Por quê? Porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado.
eu vim anunciar para você um sermão de esperança. Então, por que luz nos é dado? Por que a gente pode experimentar transformação de vida? Por que a gente pode sair desse vazio existencial? Por que a gente pode desfrutar dessa luz que vem sobre nós? Porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. Por que a gente pode se alegrar e transformar as vitórias da nossa vida em culto? Porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. Por que a gente pode escolher bons combates para lutar na vida? Porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. E por que a gente pode colocar a cabeça no travesseiro e agradecer a Deus de que vai chegar um dia que nenhuma guerra mais vai precisar ser travada, nenhum sangue mais vai precisar ser derramado, porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. A minha mensagem para você é que essa noite você encontre o menino Luz. Sabe por quê? Porque ele lutou com o Pai na cruz. Ele lutou duramente, recebeu no seu corpo a ira de Deus que se fez seu inimigo, para que eu e você pudéssemos dizer: não tem mais guerra, não tem mais crise, não tem mais problema. Agora é um reino de justiça e de mansidão, é de justiça e de retidão, e o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Pai, pelo menino Luz, porque ele nasceu, tudo mudou, porque ele foi feito carne, a gente tem esperança. Pai, brilha, que o teu filho brilhe sobre nós esta noite, que o teu filho brilhe, que o Senhor nos dê essa esperança que só a mensagem do Natal pode dar, que o Senhor nos dê graça que só o Natal e a mensagem da vinda do menino pode nos dar, que o Senhor nos abrace essa noite com favor, de uma maneira em que só o Senhor Jesus Cristo pode fazer, e que a gente possa experimentar o brilho dessa luz, transformador, renovador, esperançoso, para a tua glória, para que o teu nome seja honrado em todas as coisas, para a nossa transformação, para que na nossa vida esses rompantes de luz penetrem em nossos casamentos, em nossas relações interpessoais, em nossas carreiras, na maneira como administramos a nossa vida. Pai, sopra luz nas entranhas da nossa alma, para que a gente possa sair daqui tendo sido revestido por essa esperança que só o menino Luz pode nos dar. Gratos nós somos por ele. Nele nós oramos. Amém.